O milionário exige que a mendiga negra finja ser sua namorada após acordar confusa. Elisângela Saraiva acordou com um nó na garganta e a cabeça latejando. A luz do sol penetrava pelas cortinas luxuosas, revelando um apartamento que mais parecia uma pintura. Sofás brancos, quadros grandes, uma mesa de jantar que parecia ter vindo de uma galeria de arte. Ela piscou confusa, tentando juntar os pedaços da noite anterior. Foi tudo tão rápido. A conferência, a plateia aplaudindo seu discurso sobre ética em negócios. E depois, Gabriel Araújo, o CEO milionário que parecia ter saído diretamente de um filme. Lembranças de risos, olhares, o contato de suas mãos se entrelaçando. E agora, ali estava ele, deitado ao seu lado, um deus com um sorriso encantador, mas com nuvens escuras pairando em sua aura. Era tudo tão surreal. O coração de Elisângela disparou. A última coisa que lembrava era de um convite, um drink e uma conversa embalada por uma química palpável. Ela se virou, observando Gabriel. Combinações de poder e fragilidade estavam estampadas em seu rosto. Mas o que ele queria dela, de verdade? Quando ele acordou, aqueles olhos penetrantes encontraram os dela. Não havia tempo para demoradas explicações. Ele lançou a bomba. Elisângela, eu preciso de você. É uma questão de urgência. O que estava acontecendo? A pressão no ar a fazia sentir-se como se estivesse em um filme de ação. Você precisa de mim? O tom de sua voz era um sussurro, enquanto uma corrente de adrenalina a invadia. Gabriel sorriu, mas havia algo sombrio naquela expressão. Meu contrato está ameaçado. Corruptos estão em cima de mim. Se você fingir ser minha namorada, pode desviar a atenção dos investidores. As palavras saíram de sua boca como balas, atingindo-a em cheio. Namorada? A ideia era absurda e, ao mesmo tempo, um fio de empolgação crescendo dentro dela. Mas eu não sou, Elisângela começou, mas foi cortada por Gabriel. Você é perfeita para isso e penso na sua mãe. Podemos mudar tudo. A menção da mãe fez o mundo dela desabar. O sonho de cuidar dela, dar-lhe uma vida digna. A dor e a esperança se misturaram como uma tempestade em seu peito. Ela hesitou. Coragem e temor. Um turbilhão. E se tudo der errado? Seus pensamentos gritavam. E se eu me apaixonar por você? E ali estavam eles, no limiar entre o real e o ilusório, prontos para embarcar em uma jornada de sentimentos complicados. Os dias se transformaram em uma dança de mentiras e verdades. As risadas se tornaram mais frequentes, os toques mais intensos. O telhado da cobertura se tornou seu refúgio, com vistas para a cidade que nunca dorme. Naquele alto, longe da pressa, Gabriel se virou para ela, um brilho em seus olhos. Elisângela, eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. As palavras cortaram o ar e o tempo parou. Mas antes que qualquer festa pudesse acontecer, um celular vibrou. Uma mensagem anônima atingiu como um raio. Cuidado! Eles estão vindo por vocês. O frio na espinha trouxe de volta a realidade. O que eles haviam se metido? O que seria daquilo tudo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like. Poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Os olhos de Elisângela estavam fixos na tela do celular. A mensagem a paralisou. Cuidado! Eles estão vindo por vocês! O coração dela acelerou. Um tambor em seu peito, ressoando uma sequência de dúvidas. O que isso significava? Quem estava atrás deles? Gabriel, ainda na áurea de seu charme, percebeu a mudança instantânea em sua expressão. O que foi? A voz dele tinha um tom de preocupação forçada, um toque de desespero se insinuando por baixo. Essa mensagem é do nada! Alguém sabe onde estamos? Ela tentou manter a voz firme, mas as palavras tremiam. Desviou o olhar, incapaz de encarar Gabriel. O abrigo que aquele apartamento representava agora se tornava uma armadilha. Gabriel se levantou, a tensão no ar crescente, como um fio prestes a romper. Precisamos sair daqui. Ele pegou o celular das mãos dela, os olhos fixos na tela. Vamos entrar no carro e procurar um lugar mais seguro. Elisângela hesitou. E se for uma armadilha? E se isso for tudo parte do plano? Uma onda de medo a abalou, e cada fibra em seu ser gritava para ela desconfiar. Tudo era tão repentino, tão intenso. Mas Gabriel já estava a caminho da saída, impaciente. Ele parecia um leão em uma jaula, pronto para atacar. Deixa de lado, Elisângela. Isso é uma questão de sobrevivência. Enquanto ele falava, um barulho estrondoso ecoou do lado de fora. As janelas vibraram. Um impacto seco. O mundo começou a tremer. Elisângela se virou aterrorizada. O que foi isso? Naquela fração de segundo, a porta da frente foi estilhaçada e um grupo de homens armados irrompeu no apartamento. Seu ódio palpável. O desespero a abraçou. Um nó na garganta quase a sufocando. Gabriel! Ela quase gritou, mas a palavra mal saiu. Atrás de mim! Ele se posicionou à sua frente em um ato de protecionismo. As expressões rígidas dos intrusos eram tão frias quanto suas armas. Um deles, com uma cicatriz no rosto, parecia ser o líder. Gabriel, você irá pagar pelo que fez. O tom era ácido, cheio de veneno. E Elisângela sentiu um arrepio descer pela espinha. O que ele havia feito? A adrenalina disparou. Enquanto os homens avançavam, ela percebeu que Gabriel estava em uma batalha que ia muito além dela. Esse não era apenas um golpe de uma rivalidade corporativa. Não era apenas sobre fingir um romance. Descobrir o que ele escondia poderia custar vidas. A dor se expandiu dentro dela, uma tempestade em seu peito. Ela se lançou para o lado, tentando escapar do ataque que parecia iminente. Mas Gabriel, em um movimento ágil, a puxou para trás dele. Você não vai se meter nisso. Fica atrás de mim. Ele ordenou, mas a forma como ele olhou para ela, quase como um aviso, fez o coração dela afundar de temor. Não havia apenas alguém atrás deles. Havia algo mais obscuro em jogo. Quem são eles? O seu próprio medo a interpelava, mas Gabriel não respondeu. Seu olhar estava fixo nos homens. O foco dele, uma luta interna refletida em seu rosto. O ciclo de tempo parecia se distorcer. Um segundo se arrastou como se uma eternidade estivesse em jogo. E em meio ao caos, uma fração da verdade se iluminou na mente de Elisângela. Talvez
a maior mentira não fosse a relação deles, mas sim a identidade dele. Se ele estava realmente nessa encruzilhada, se essa era a verdadeira dimensão de seu mundo, o que mais ela não sabia? E antes que pudesse processar a revelação, um tiro foi disparado. O som ecoou, um clangor brutal de realidade. O choro de uma sirene se aproximava ao longe. O que viria a seguir? Essa reviravolta era apenas o começo de algo muito maior. Tudo que ela acreditara agora estava se desmoronando como um castelo de cartas. Ela sabia que não haveria como voltar atrás. O jogo havia mudado de forma irreversível. E a pergunta cruel pairava no ar. Quem era realmente Gabriel Araújo? O tiro partiu como um rasgo no ar, cortando a tensão, e tudo parou. O som ecoou nas paredes do apartamento de luxo, reverberando um terror absoluto. Elisângela prendeu a respiração, o olhar fixo na direção de Gabriel, que instantaneamente se virou, seus músculos contraídos em alerta. O tempo parecia ter congelado enquanto ela tentava processar o que havia acontecido. Um dos homens armados avançou, o olhar frio, determinado. Com um movimento rápido, Gabriel agarrou um dos objetos pesados em cima da mesa, uma escultura de mármore, e lançou-a em direção ao intruso. O impacto foi ensurdecedor, mas o líder dos homens, com a cicatriz no rosto, não hesitou. Ele puxou seu revólver com uma agilidade impressionante, apontando diretamente para Gabriel. Você não pode escapar do que fez, Gabriel. Isso termina aqui e agora. O veneno na voz do homem dava um arrepio na espinha de Elisângela. O que o Gabriel havia feito? O que estava por trás de tudo isso? A adrenalina pulsava em suas veias. O coração dela batia forte, quase gritando para que ela fizesse algo. Mas aquela cena era mito além da sua compreensão. Gabriel, ela gritou, a desesperada tentativa de protegê-lo. Fique atrás de mim. Ele voltou a ordenar, não com raiva, mas com desespero que cortava mais do que qualquer bala. Foi então que tudo desmoronou. No exato momento em que uma das balas foi disparada, uma segunda mensagem apareceu na tela do celular de Elisângela, como um relâmpago. Você não sabe o que ele é. Ele não é quem você pensa que é. O mundo dela desabou naquele instante. O que isso significa? Ela sussurrou para si mesma, a mente girando. O choque da mensagem fez tudo parecer mais distante. Desvio do olhar de Gabriel, agora concentrado na luta pela sobrevivência. Uma parte dela sabia que havia algo mais complexo ali. Algo que ia além do romance improvável. Mas agora havia vidas em risco. Amor que começou a se formar. Mas que poderia ser destruído nunca antes. Ou seria apenas uma ilusão? Elisângela se aproximou, mas o pânico se transformou em raiva. O que você escondeu de mim, Gabriel? Quem você realmente é? As palavras saíram com força, cortando a pressão do momento. Ele se virou para ela, os olhos refletindo uma dor que a deixou paralisada. Mas a resposta nunca veio. Um terceiro golpe ecoou. Um amigo do Líber, um dos homens armados, se lançou para a frente. Gabriel estava preso entre protegê-la e se defender. Foi quando tudo se desenrolou como uma tragédia. Um novo grupo de homens entrou, armas em punho e olhares frios. É ele! Um deles gritou, apontando para Gabriel. Pegue-o! Os intrusos começaram a recuar. E enquanto a tensão aumentava, Elisângela viu algo que nenhuma palavra poderia descrever. Um dos novos homens não era um estranho. Era alguém que ela conhecia. Um colega de seu passado. Alguém que havia sumido. Leandro, um antigo amigo que havia desaparecido em uma situação estranha. Leandro?
O que você está fazendo aqui? A voz de Elisângela quase temia, uma tempestade de emoções. O que está acontecendo? O desespero tomou conta dela e a fúria ficou evidente no rosto de Gabriel. Mas antes que qualquer um pudesse entender, uma explosão repentina retumbou, destruindo a entrada do apartamento e lançando todos ao chão. O caos tomou conta. Luzes se apagaram, gritos ecoaram. E ali, no meio daquela desgraça, a última coisa que Elisângela viu foi a expressão de Gabriel, transformando-se de proteção para desespero absoluto. Eu prometi que te protegeria, ele murmurou, enquanto um novo mistério pairava no ar. O que era? Gabriela Araújo? O que Leandro tinha a ver com tudo isso? Enquanto a poeira se assentava e a realidade parecia roer o que restou, a única certeza era: tudo o que ela conhecia estava prestes a mudar novamente. E a pergunta mantinha-se ecoando na mente de Elisângela. Quem realmente era o homem ao seu lado? Elisângela desabou no chão, espremida entre a destruição e o desespero. O que acabara de acontecer? A explosão ainda zumbia em seus ouvidos. O apartamento, uma vez luxuoso, agora era um campo de batalha caótico. Os gritos se misturavam a estilhaços de vidro e fumaça, cada segundo agindo como um relógio que contava suas últimas horas. Ao redor, sombras se moviam depressa, as contas das vidas e das promessas quebradas se agrupando em sua mente apavorada. Gabriel estava à sua frente, a expressão feroz. Ele mantinha um olhar concentrado, uma mistura de fúria e medo. Elisângela, precisamos sair agora! Ele estendeu a mão, mas o mundo estava em colapso ao seu redor. Ela não conseguia se mover. Os homens armados começaram a recuar. O líder, com uma cicatriz, recuava também. Mas seus olhos ainda disparavam ameaças. Isso não acabou, Gabriel. Você irá pagar. A voz do homem reverberou, deixando um eco de terror. Quem é ele? O que foi que você fez? A pergunta brotou da garganta de Elisângela, exigindo resposta. Mas antes que Gabriel pudesse responder, um olhar de dor atravessou seu rosto. Algo estava errado. Ele sabia que precisava contar a verdade, mas o tempo estava se esgotando. O celular de Elisângela, no chão, vibrou novamente. Estranha e irresistivelmente atraente, a tela mostrava uma mensagem nova. Você precisa saber a verdade. A vida dele depende disso. É uma questão de tempo. As palavras se enrolaram em sua mente. Um fardo. Quem enviava essas mensagens? E o que mais havia por trás da história dele? Uma nova explosão irrompeu, desta vez mais perto. O apartamento parecia um labirinto de terror. O ar estava pesado com fumaça, e o calor a envolvia como um manto sufocante. Gabriel puxou Elisângela, mas ela hesitou. Gabriel, o que você não me contou? Pum! Uma expressão desesperada. Ele olhou nos olhos dela. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu sou... Ele parou, a hesitação quase custando sua vida. Antes de completar a frase, Leandro, o antigo amigo, apareceu no meio do caos, seu olhar sério e focado. Gabriel, não! Não diga a ela! A urgência na voz dele cortou o ar denso. O que estava acontecendo? A revelação estava prestes a ser exposta. Mas o que exatamente era a verdade? O grupo de homens retornou, mais determinado, e a situação se tornava ainda mais desesperadora. Elisângela só conseguia pensar nos dilemas ao seu redor, os mistérios, as promessas não cumpridas e a sombra do homem ao seu lado. O que ele estava escondendo?
Por que Leandro estava do lado oposto? O que conectava os três em um tecido de mentiras e segredos? Eu sou um agente infiltrado! Gabriel finalmente gritou. O impacto das palavras colidiu com a mente de Elisângela, como um trovão. Ele estava ali para algo maior do que um simples jogo de amor. Ele era um agente? A verdade é que a empresa que eu dirijo não é o que parece. Eles estão envolvidos com tráfico de informações e eu me infiltrei para descobrir tudo. Se eu fui descoberto, não só minha vida, mas a sua também está em risco. O chão pareceu desmoronar sob os pés de Elisângela. Tudo o que acreditava, cada passo que deu ao lado de Gabriel agora desmoronava. O que quer que estivesse construído entre eles agora era uma fachada. E Leandro, o que ele tinha a ver com isso? Elisângela sentiu lágrimas subirem. Você não pode fazer isso comigo! Eu amo você! As palavras escaparam, mas a incerteza de tudo o que tinha passado a tornava um confuso labirinto. Eu sei, a voz de Gabriel estava cheia de dor, mas havia determinação em seus olhos. Outra explosão aconteceu. A estrutura do apartamento começava a ceder. Precisamos sair agora! Gabriel a puxou, Leandro atrás deles. Mas numa fração de segundo, enquanto os ecos do caos se misturavam à confusão, Elisângela percebeu algo. Entre tudo isso, Leandro a olhava com uma urgência que a fazia questionar tudo novamente. Por que ele parecia mais tenso do que aliviado por vê-la? O que mais ele sabia? E o que realmente ele estava escondendo? Enquanto corriam para a saída, uma nova mensagem chegou ao celular dela. Você não pode confiar em ninguém. A verdade é mais perigosa. E eles estão mais perto do que você imagina. Nesse momento, Elisângela parou. O que estava acontecendo? Quem estava falando? E qual era o próximo passo? O que havia se transformado em um amor ligeiro? Agora se tornava um jogo mortal. A única certeza que tinha era: a realidade nunca mais seria a mesma. E a cada batida do coração, a pergunta permanecia: quem realmente podia confiar? Elisângela estava em choque. A revelação de Gabriel reverberava em sua mente. Um agente infiltrado? As palavras pareciam ter vida própria, dançando entre suas lembranças e esperanças. O caos ao redor se intensificava. Ele não era apenas o milionário encantador que havia conquistado seu coração. Ele era um homem em uma missão perigosa. Precisamos sair agora! A voz de Gabriel soou, mas o desespero em seus olhos era palpável. As balas ainda suniam no ar e os homens armados se aproximavam, mas tudo o que ela conseguia pensar era na confusão de sentimentos. O que significava isso para eles? Para ela? Gabriel, o que você realmente está fazendo? Para quem você está trabalhando? Ela questionou, as palavras escapando mais, como um grito do que uma pergunta. Leandro estava ali, tão próximo, mas tão distante. O olhar dele misturava preocupação e uma sombra de culpa que cobria seu rosto. Elisângela, não é hora para isso. Não, eu preciso saber. O que mais você esconde, Gabriel? As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dela, enquanto suas emoções borbulhavam. O mundo ao seu redor girava, e tudo parecia em câmera lenta. Uma mistura de caos e confusão. Uma nova onda de explosões ensurdecedoras ecoou, fazendo com que o chão tremesse. Gabriel se virou abruptamente, determinado. Vamos, Elisângela! Ele pegou sua mão e a puxou, mas a fúria e a dor se entrelaçavam dentro dela. Por que você não me disse a verdade? Eu merecia saber. Ele hesitou, sua expressão se contorcendo de dor. Era para ser temporário,
Precisava de uma posição segura para descobrir a verdade. Eu não queria te envolver. Envolver? Eu já estou envolvida! E agora você quer me deixar aqui? No meio disso tudo? Outro estrondo a fez se encolher. E com isso, a porta por onde estavam escapando se abriu abruptamente. Um grupo de homens entrou, desta vez mais numerosos e enfurecidos. Os olhos de Elisângela se arregalaram quando reconheceu um deles. Era Danilo, um ex-colega que havia sido demitido semanas atrás. Ele a olhava com um sorriso venenoso, carregando um rifle nas mãos. Surpresa, não é mesmo, Elisângela? Ele zombou, as palavras soando como veneno. Você nunca deveria ter se metido com esse traidor. Danilo, não! Ela gritou, mas foi em vão. Gabriel se colocou em frente a ela. Uma linha entre proteção e desespero, enquanto a tensão aumentava enormemente. Ela não entendia o que estava acontecendo. As peças do quebra-cabeça pareciam se encaixar de uma forma horrível. Você conhece ele? Gabriel pergunta. A expressão de seu rosto tornando-se sombria. Conheço sim. Ele é um dos meus antigos colegas. Mas por que ele está aqui? A voz de Elisângela era tingida de medo, a verdade começando a se mostrar em cada olhar. Porque ele faz parte do plano. O que você não entende é que não se trata apenas de nós. Danilo riu, o som devastador que ecoou pela sala arruinada. Você é um peão na grande jogada. E eu não me importo se você morre no processo. Os olhos de Gabriel se arregalaram, um terror genuíno piscando. Ele não pode saber a verdade. Não assim! Que verdade! A voz de Elisângela soou impotente, a confusão se transformando em um nó em seu estômago. Ainda segurando a mão dela, Gabriel respondeu com uma voz estrangulada. Não é apenas sobre a empresa. É sobre você. Sobre toda a sua vida. Danilo é bem mais do que um ex-colega. Ele trabalha para quem você imagina, e não para mim. As palavras caíram como chumbo em sua mente. A revelação foi brutal. Danilo riu novamente, um som cruel. Isso mesmo, querida! Você está cercada por mentirosos! Eu trouxe você para este jogo! Gabriel e sua bandeira de proteção só vão deixar você em pedaços! O olhar de Elisângela mudou. O medo de repente se transformou em uma avalanche de raiva. Você está mentindo! O pânico se alçou em seu peito. Mais tiros ecoaram, e no meio do turbilhão, a verdade finalmente se estabeleceu como uma sombra sobre eles. O que estava em jogo ia muito além de um simples romance. Cada movimento agora carregava a precisão de uma armadilha mortal. Uma nova mensagem começou a piscar na tela do celular que ela deixara cair. Se você não correr agora, eles vão te pegar. A voz do remetente era como um sussurro, mas ressoava como um grito de guerra. Vamos tirar você daqui, Elisângela. Gabriel a puxou novamente, mas nesta confusão, cada passo que davam a levava mais para o abismo. Ela parou, o olhar fixo entre Gabriel e Danilo. Um mundo emocional em colapso. Todas as suas crenças, o que pensava saber sobre Gabriel e Leandro, agora não passavam de peças de um quebra-cabeça sem solução. O que mais poderia descobrir? O que mais ela não sabia? A única coisa que parecia clara era: o jogo estava apenas começando e ninguém estava seguro. Elisângela estava em choque. A revelação de Gabriel reverberava em... Ciamente! Um agente infiltrado! Era difícil de acreditar. Cada palavra parecia um soco em seu estômago.
A adrenalina pulsava e a tensão era palpável. Ela olhou para Gabriel, sabendo que a qualquer momento tudo poderia mudar. Precisamos sair agora! A urgência na voz dele cortava o ar, mas Elisângela se sentia presa, uma marionete sem cordas. Danilo, com seu sorriso provocador, estava ali, uma ameaça à espreita. Você não vai escapar, Gabriel. Eu e meu time estamos prontos. É o fim do seu jogo. Ele apontou a arma e o barulho metalizado ecoou como uma sentença. Gabriel se colocou à frente de Elisângela, a determinação nos olhos como uma barreira. Não deixe que ele te envenene com suas mentiras, gritou. O olhar de Gabriel queimava com uma mistura de desespero e fúria, mas as palavras de Danilo ecoavam na mente dela. Ele está certo, não é? Você não me contou a verdade. O nó na garganta de Elisângela era inescapável. Ela precisava saber, mas a comoção a paralisava. Nesse momento, o tempo parecia desacelerar. Uma nova explosão cobriu os gritos com fumaça e estilhaços, e ela se jogou para o lado, enquanto tudo ao seu redor desmoronava. A adrenalina a empurrou. Ela se levantou e viu Gabriel, ainda oposto a Danilo, mas a raiva se tornava mais intensa. Fuja, agora! Gabriel gritou, mas os olhos dela estavam fixos em Danilo. O que ele sabia que ela não sabia? A resposta estava ali, esperando para ser descoberta. Um frio no estômago acompanha a pergunta. Fique longe dela! Leandro, que até aquele momento estava quieto, finalmente se manifestou. A tensão transbordou. Danilo, o que você fez? Ah, o sempre agradável Leandro! Que surpresa te ver aqui! O sarcasmo de Danilo era palpável. Você acha que pode protegê-la? Você não conhece a verdade! O coração de Elisângela disparou. Qual verdade, Danilo? Neste momento, algo inesperado aconteceu. Um grito cortante ecoou pelo ar, e ela viu um dos homens que invadira o apartamento cair no chão, uma poça de sangue se espalhando ao redor. E logo depois, uma figura familiar apareceu pela porta estilhaçada. O que você está fazendo aqui, Carlos? O desespero era evidente. Ele não era só um conhecido. Ele era alguém de seu passado. Sabia como o mundo corporativo operava. E, acima de tudo, ele tinha uma ligação direta com Danilo. Eu sempre soube que você se metia em problemas, Danilo. Carlos avançou, os olhos fixos na arma. Mas não percebemos que isso tinha crescido tanto. Não com ela! Carlos, ela não é sua preocupação. Danilo gritou, mas o pânico estava estampado em seu rosto. O imprevisível tinha chegado, e a cena agora se tornava uma armadilha. E você não é um amigo. Carlos se virou para Elisângela, buscando uma resposta. Ao mesmo tempo, um passo à frente fez o tempo congelar. Gabriel olhou para ela, com uma mistura de dor e de uma decisão irreversível. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo novamente. Você não pode confiar nele. Todos têm suas agendas. Danilo gritou, mas Elisângela estava tão confusa. Quem, então, era digno de sua confiança? A confiança era uma tempestade ao seu redor, e ela tinha que escolher rapidamente. Uma nova mensagem surgiu em seu celular enquanto tudo acontecia. A escolha que você faz agora muda tudo. A verdade pode ser mortal. O coração dela acelerou com dread. O que ela faria? O chão parecia ruir sob seus pés. E como se tudo estivesse em câmera lenta, o que parecia ser uma simples luta pela sobrevivência agora. Era um jogo mortal. Um jogo de mentiras e verdades. Onde amigos se tornariam inimigos.
E o amor poderia ser apenas uma ilusão. Enquanto as armas eram empunhadas e gritos ecoavam, a única certeza era que a vida de Elisângela nunca mais seria a mesma. Danilo não era apenas um rival. Ele era uma parte de algo muito maior. E uma revelação devastadora estava prestes a explodir em sua vida. O que ela realmente sabia sobre os homens à sua volta? O que a verdade significava agora? As perguntas a atormentavam enquanto o caos se desenrolava. E, no final, a pergunta mais cruel de todas: quem era seu verdadeiro aliado? Elisângela estava em choque. A revelação de Gabriel reverberava em sua mente. Um agente infiltrado! Era difícil de acreditar. Cada palavra parecia um soco em seu estômago. Ao redor, o caos se intensificava. Danilo, com um sorriso provocador, estava ali, como uma ameaça crescente. Você não vai escapar, Gabriel. Eu e meu time estamos prontos. É o fim do seu jogo. O peso dessas palavras era aterrador. E o coração de Elisângela disparava a cada segundo que passava. Gabriel se colocou à sua frente, com os músculos tensos, uma barricada entre ela e o perigo. Fique atrás de mim! A determinação em seus olhos era inegável, mas as sombras da incerteza dançavam na mente de Elisângela. Você vai contar a verdade? Ela exigiu, a voz saindo. Como um murro de indignação. O calor da adrenalina se misturava à frustração. A imagem dele, apenas um homem apaixonado, se desintegrava em um turbilhão de segredos. Não! Não agora! Gritou Gabriel, encarando Danilo. O olhar deles era um campo de batalha em si mesmo. E Elisângela sentiu que a situação estava além de qualquer coisa que ela pudesse controlar. Eu também não sou um traidor. Você não entende nada, Elisângela. Danilo se aproximou, mas Gabriel girou a cabeça rapidamente. Um movimento brusco que a fez sentir o frio na espinha. Uma nova explosão ressoou. O barulho ecoou através das paredes. E o chão começou a tremer. O caos se intensificava e Elisângela teve que se segurar na mesa ao lado. Era como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. E a única coisa que ela podia fazer era ficar ali, paralisada e confusa. E então, um som peculiar roubou sua atenção. Um crique. O ar ao redor dela se alterou. Quando Elisângela olhou para trás, viu Leandro, o antigo amigo, com uma expressão de horror misturada a uma raiva profunda. E em sua mão, uma arma. Ele apontava para Gabriel. O que estava acontecendo? Cada assinatura de amizade, cada promessa, tudo se desfez em um instante. Leandro, não! Ela gritou, o desespero tingindo suas palavras. O que você está fazendo? Desculpe, Elisângela, mas você não sabe o que está em jogo. Ele estava em uma encruzilhada de emoções. Transbordava a dor, mas seus olhos não refletiam compaixão. Então, enquanto o caos reinava, algo extraordinário aconteceu. A porta se estilhaçou e uma figura conhecida entrou. Era Javier, o mentor de Gabriel. Mas algo estava surpreendentemente diferente. Ele estava armado, mais ameaçador do que nunca. Você não vai conseguir, Gabriel! Javier gritou. A pressão subiu como uma tempestade. E Elisângela percebeu que o que parecia ser um confronto entre amigos era, na verdade, uma batalha entre inimigos antigos. Javier, o que você quer? Gabriel perguntou. Sua voz agora um eco de desespero. Havia uma ferocidade nas palavras que cortava. Você está perdendo o seu controle, Gabriel. É hora de encarar a verdade. A lealdade que, uma vez, uniu todos eles. Agora parecia uma lembrança distante e agonizante. O ar estava carregado e o tempo parecia paralisado.
As balas pareciam vir em câmera lenta, e então o inesperado aconteceu. Danilo disparou. O som ensurdecedor cortou a tensão, e Elisângela viu Gabriel se jogar para o lado. A cena se desenrolou como um pesadelo. O impacto, a gritaria ensurdecedora, a fumaça. "Gabriel!" ela gritou, a voz ecoando como um lamento. As lágrimas rolavam pelo seu rosto enquanto o espaço ao seu redor desmoronava. O sangue cobriu o chão quando ele caiu. O tempo parecia se estender e tudo o que ela conhecia desmoronava. "Como você pôde?" O olhar de Leandro se transformou em confusão e raiva. Agora, tudo mudava a cada segundo. A pergunta que ecoava em sua mente era: quem realmente estava em perigo? O que era real nessa trama? E no meio deste emaranhado, uma nova mensagem surgiu no celular de Elisângela. "A verdade está mais próxima do que você imagina. Não confia em ninguém." As palavras foram como um golpe mortal. A cada momento, o que era amor parecia se tornar uma armadilha. Enquanto o lugar afundava no caos, ela sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que ela realmente sabia sobre os homens ao seu lado? Havia segredos a serem revelados, e ela estava prestes a descobrir que a linha entre o amor e o ódio era mais tênue do que sempre pensara. Era o ponto de ruptura, e a única certeza era que nada seria como antes. Elisângela estava em choque. A revelação de Gabriel reverberava em sua mente. Um agente infiltrado? Era difícil de acreditar. Cada palavra parecia um soco em seu estômago. Ela sentiu o coração disparar enquanto o caos se intensificava ao seu redor. Danilo, com um sorriso provocador, estava ali, uma ameaça crescente. "Você não vai escapar, Gabriel. Eu e meu time estamos prontos. É o fim do seu jogo." A pressão das palavras dele era sufocante e o desespero a consumia. Gabriel se colocou à sua frente, os músculos tensos. "Fique atrás de mim!" A determinação nos olhos dele era inegável. Mas Elisângela tinha certeza de que algo grande estava por acontecer. Ela sentia o nó na garganta se apertar. O que realmente significava tudo aquilo? "Você vai contar a verdade?" A voz dela saía como um urro de indignação. Como eles tinham chegado a esse ponto? E explosões se tornavam um campo de batalha. "Não, não agora!" gritou Gabriel encarando Danilo. O olhar deles era como um campo de batalha, e Elisângela estava no meio disso tudo. "Eu também não sou um traidor. Você não entende nada, Elisângela." Danilo se aproximou, mas Gabriel girou a cabeça rapidamente. E quando tudo parecia prestes a explodir em um caos absoluto, uma nova figura entrou na sala. Era Carlos, um velho amigo de Elisângela. Mas seu olhar estava cheio de algo sinistro. Ele não estava lá para ajudar. "Você está perdendo o controle, Gabriel." Javier gritou, sua voz cortando como um fio de navalha. Ele apontou a arma na direção de Gabriel, e Elisângela sentiu a dor se alastrar em seu peito. Carlos olhou para ela e um sorriso cruel apareceu. "Sinto muito, Elisângela, mas não posso deixar isso acontecer." E então, inesperadamente, ele se virou e disparou contra Danilo. O estrondo da bala foi ensurdecedor. Elisângela ficou paralisada por um momento, a cena se desenrolando como um pesadelo. Danilo caiu e o silêncio tomou conta. Mas houve uma reviravolta ainda mais devastadora. Enquanto o corpo de Danilo despenava ao chão, Elisângela se aproximou,
Mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, Carlos apontou a arma para ela. Desculpe, Elisângela. Você não pode saber a verdade. E não posso deixar que você escape. O quê? Elisângela gritou, a realidade se quebrando em 1000 pedaços. Você trabalhou para eles. Como você pôde? Ela olhou para Gabriel, em busca de uma resposta. A confusão e a dor estampadas em seu rosto eram devastadoras. Carlos, por favor, não faça isso! Gabriel implorou, mas a intensidade nos olhos de Carlos estava longe de ser de compaixão. Numa fração de segundo, um botão foi pressionado em um dispositivo que Carlos segurava. E então a sala começou a vibrar. O chão tremeu e algo que parecia uma bomba de fumaça começou a liberar uma névoa espessa. O desespero passou a reinar. Vocês vão entrar em um mundo que não conseguem compreender. Carlos gritou, seu olhar cheio de desdém. Isso é apenas o começo. E neste jogo, vocês não têm chance. O alvoroço tomou conta do ambiente. Gabriel tentou agarrar Elisângela, mas a fumaça já se espalhava, engolindo tudo. O ar se tornava pesado. Ela sentia que estava se afogando em meio à confusão. E tudo girava ao seu redor. Vá! Saia! Gabriel gritou, mas Elisângela hesitou. Segure-se em mim! Ele ergueu um braço, mas a fumaça o separa. No meio do caos, uma nova mensagem piscou. Em seu celular. A verdade do passado dela é a chave para sua sobrevivência. Você deve escolher quem confiar quando tudo desmoronar. As palavras pareciam um eco sombrio, enquanto ela olhava ao redor, sem saber quem era aliado ou inimigo. E então, raiva e dor se transformaram em um desejo feroz por respostas. O que ela realmente sabia sobre todos os homens ao seu redor. Os laços, que eram um amor, agora eram fios de traição. E no fim, a única certeza era que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo novamente. A pergunta emergiu na mente de Elisângela. Quem realmente era Carlos? E por que ele estava tão determinado a destruí-los? Elisângela estava paralisada. A fumaça se espalhava rapidamente enquanto Carlos, com a arma em punho, estava prestes a romper tudo o que ela conhecia. O desespero a envolvia como um manto pesado. Cada respiração parecia um esforço. Gabriel estava atrás dela, a expressão de um homem que estava à beira de um colapso. O que estava acontecendo? Carlos, você não pode fazer isso! Ela gritou, mas a resposta dele foi apenas uma risada fria. O pânico se acumulava dentro dela, enquanto o chão tremia sob seus pés. Esse é o problema, Elisângela! Você acha que conhece as pessoas ao seu redor, mas não sabe nada sobre elas. Carlos disparou e as suas palavras cortaram o ar. Entre a confusão e o caos, a verdade parecia uma miragem. Gabriel se moveu, mas foi Leandro quem fez o movimento mais audacioso. Carlos, espera! Não faça isso! O olhar de Leandro estava carregado de uma súbita intensidade, como se ele soubesse algo que poderia mudar tudo. O som estrondoso de uma explosão menor ecoou na sala, fazendo todos se encolherem. A fumaça começou a dificultar a visão. Elisângela mal podia ver os rostos ao seu redor. Ela percebeu que cada um tinha suas próprias motivações, suas verdades distorcidas que agora estavam prestes a colidir. É hora de decidir! As palavras de Carlos chegaram como um trovão.
Ou você fica ao lado dele e enfrenta as consequências, ou você se afasta e busca a verdade. Ela olhou para Gabriel e então para Carlos. O que significa isso? A pressão em seu peito cresceu. O que você quer dizer com isso? Perguntou. A voz levemente trêmula. Carlos lançou um olhar significativo para Gabriel. Você realmente acha que pode esconder tudo isso dela, Gabriel? Você é um traidor! E Elisângela está no meio de um jogo que não pode vencer. Então, como se em câmera lenta, Carlos fez algo inesperado. Ele se virou e apontou a arma para Leandro. Você também. Seu traidor! A tensão no ar se intensificou e o espaço entre todos se encheu de horror. Não! Carlos, não! Gritou Elisângela. As palavras saíram de sua boca. Mas a cena em si parecia um filme de terror. Ela não queria que alguém se machucasse, mas não sabia como impedir. Gabriel avançou, seus olhos cheios de determinação. Você não vai fazer isso, Carlos. Não precisa terminar assim. Mas a situação estava além de qualquer controle. Um disparo soou, cortando o ar como uma faca. Elisângela sentiu o tempo desacelerar, enquanto as imagens se desdobravam. O tiro acertou Leandro, que caiu para o lado. A cena se tornou um pesadelo. O que aconteceu? Elisângela se virou, seu mundo desabando como um castelo de cartas. O tempo pareceu congelar. Leandro! Ela correu até ele, mas seu corpo estava imóvel e o desespero tomou conta. Não! Não, Leandro! As lágrimas escorriam pelo seu rosto. O choque a paralisou. E ela percebeu que Carlos, que sorria como se tivesse vencido um jogo, agora se tornava um monstro. Você não tinha que estar aqui, Leandro. Eu tentei te proteger! Gabriel gritou. Era um homem quebrado, e a imagem dele estava se distorcendo diante de seus olhos. E ele sabia, sussurrou Leandro, com dificuldade. Sabia desde o início o que ele fez com você. A voz dele falhou, uma revelação presa em seus lábios. Elisângela olhou para Gabriel. O que foi que você fez com ele? O medo tomou conta dela, enquanto Carlos sorriu, como se estivesse no controle de tudo. Você quer a verdade? Leandro e eu somos parte de um plano muito maior. Você é a peça final. As palavras de Carlos se espalharam como veneno. Elisângela sentiu o mundo girar. Tudo o que acreditava ainda estava fora de foco. A verdade se dissolveu no ar, como fumaça. E antes que pudesse processar tudo, seu celular vibrou novamente. Você precisa saber. A vida de todos depende de sua escolha. A mensagem a deixou em choque. Escolha? Que escolha? A pergunta ecoou em sua mente. O que estava acontecendo? E enquanto a fumaça envolvia, uma verdade dolorosa se estabeleceu. As pessoas ao seu redor não eram quem pareciam. Gabriel, Carlos, Leandro, tudo se desconstruía. As perguntas persistiram. Quem era o verdadeiro inimigo? A única certeza era que o jogo apenas começava. E o que viria a seguir poderia ser devastador. Elisângela não conseguia acreditar no que estava vendo. O corpo de Leandro jazia no chão, e a cena antes tranquila agora era um verdadeiro caos. Gabriel estava ao seu lado, a expressão dele uma mistura de dor e desespero. Ele se abaixou rapidamente, segurando o amigo enquanto a fumaça preenchia o ambiente. O senso de urgência preenchia o ar. Cada segundo parecia uma eternidade. Leandro! Não, você vai ficar bem! A voz de Gabriel estava carregada de emoção. Elisângela se sentiu paralisada.
a adrenalina correndo em suas veias. Era difícil focar e a verdade parecia uma névoa à sua volta. Você não pode deixá-lo assim! Ela gritou, seu coração batendo pesado. Mas uma parte dela sabia que Carlos, com sua presença sinistra, ainda era uma ameaça. Carlos riu sardonicamente. Ah, você realmente acreditou que havia uma saída fácil? Você é apenas uma peça no meu tabuleiro. As palavras dele eram como facadas e Elisângela se sentiu completamente perdida. Gabriel não perdeu tempo. Não liga para ele, Elisângela. Vamos nos concentrar no que precisamos fazer. Ele se levantou, deixando Leandro com a sensação de que alguém estava, de fato, perdido. O que mais estava escondido atrás daquela fachada? A fumaça se tornava mais densa, dificultando a respiração. Precisamos sair daqui, agora! Ele puxou Elisângela, mas a lembrança do olhar de Leandro, a dor refletida, dificultava o avanço. Ele não pode morrer assim! Elisângela protestou, quase sem voz. A gente precisa fazer algo. O pânico tomou conta enquanto Carlos se aproximava, com a arma ainda em punho. Vocês não conseguem escapar. Isso é só o começo. A ameaça pairava no ar como um peso. Gabriel olhou para Elisângela, seu olhar crescente em tensão, a determinação renovada. Escute, Elisângela. O nosso amor, isso pode nos salvar. Precisamos nos unir. Só com você ao meu lado poderei vencer. Gabriel falava rapidamente, as palavras fluindo como um rio tumultuoso. Mas você precisa confiar em mim. De repente, a voz de Leandro ecoou. Fraca, mas presente. Elisângela, a verdade é tudo o que importa. Ele se esforçou, mas as palavras pareciam desvanecer-se no ar. A partir daquele momento, algo dentro dela se acendeu. A urgência de agir tomou conta. Vamos, Gabriel! Temos de fazer isso juntos! Elas correram para a saída, mas Carlos já estava esperando. Vocês não vão a lugar nenhum! Carlos gritou, a fúria explícita. Mas o olhar de determinação que passou entre Gabriel e Elisângela, algo despertou. Agora! Gabriel gritou, e eles se lançaram para a frente, desviando-se do homem que exibia um sorriso de certeza. A fumaça começou a se dissipar, e com o último esforço, conseguiram sair do apartamento. O ar fresco do lado de fora parecia um abraço acolhedor. Enquanto respiravam, um silêncio inquietante tomou conta. Elisângela olhou para Gabriel. E agora? O que faremos? As perguntas se amontoavam em sua mente sobre como lidar com todo o embaraço. Eu vou enfrentar Carlos. Ele não pode ficar impune. Mas preciso de você ao meu lado para sabermos o próximo passo. Ele a olhou com uma urgência, mas também com uma fraqueza não escondida. Ela se lembrou da mensagem. A vida de todos depende de sua escolha. Levou um momento, mas um semblante de determinação tomou conta. Então vamos, juntos, não tenho medo do que vem pela frente, desde que você esteja ao meu lado. A história de Elisângela e Gabriel estava longe de acabar, mas agora havia uma aragem de esperança. A batalha ainda não estava vencida, mas com a força deles unidos, tudo parecia mais claro. Enquanto a cidade se iluminava à distância, eles só precisavam olhar um para o outro para saber que o futuro ainda estava em suas mãos. E aí, você que acompanhou essa jornada, está preparado para o que vem a seguir? A história não termina aqui. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você é um verdadeiro fã.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos continuar essa jornada épica!